E eu quero ler agora do versículo 9 ao 16, do Salmo 91. Diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, que salmo lindo, né? E é muito interessante que o versículo 9 retoma o que está escrito no versículo 1. Versículo 1 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Agora o versículo 9 vai dizer: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Essa é a ideia mais forte do Salmo. Estar com o Altíssimo, abrigar-se nele, estar nele, estar em um relacionamento com ele. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Novamente aqui, a palavra refúgio que foi citada nesse salmo, lá no 2º versículo. No 4º versículo, refúgio. No 9º versículo, refúgio. Deus como refúgio. Aquele em quem podemos nos refugiar nesses tempos de aflição de alma, das emoções e de todas essas coisas. A palavra de Deus está dizendo: ei, Deus é o nosso refúgio. Vem para Deus, vem para Deus, vem estar com Ele. Ele é refúgio seguro. Ele é refúgio seguro. E daí diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Tem essa partícula se, que é uma conjunção condicional. Ou seja, só se a gente fizer dele o nosso abrigo, o nosso refúgio, se isso acontecer, se a gente estiver com ele. E daí vem aqui novamente as lindas promessas do Senhor, falando aqui a nós, dizendo: nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. E daí o versículo 11 vai dizer: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Eu quero falar um pouquinho sobre os anjos, o ministério dos anjos. E anjos, eles são ministros de Deus, diz a Bíblia no livro de Hebreus, a serviço dos salvos. Isso está lá no Novo Testamento, aqui é o Antigo Testamento falando de anjo. Quando nós olhamos nas páginas do Antigo Testamento, nós vemos muitas aparições de anjos no Antigo Testamento, mas não parou só no Antigo Testamento. Os anjos se manifestaram a Abraão, a Jacó, aos patriarcas, aos profetas. Há muitos lá do Antigo Testamento, mas isso não é coisa só do Antigo Testamento. No Novo Testamento, os anjos se manifestaram. O anjo Gabriel veio a Maria e se manifestou a ela. Os anjos do Senhor vieram lá aos pastores que estavam no campo.
aparição dos anjos a Zacarias. E, enfim, Deus falando por meio dos anjos. No livro de Atos, há muitas aparições de anjos. Então, anjos são seres espirituais, como diz a Bíblia no livro de Hebreus, a serviço daqueles que hão de se salvar, ou dos salvos, a meu e a teu serviço. E a palavra de Deus fala muitas coisas. No Salmo capítulo número 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus e Ele os livra. Não é que cada um tem um anjinho consigo, não. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Jesus fala que os anjos das crianças estão sempre diante de Deus. Há uma ação angelical com as crianças, mas quanto a nós, se a gente teme a Deus e temer a Deus é levá-lo a sério, é honrá-lo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Eu não os vejo. Eu não vejo, mas a Bíblia diz que eles estão. Eu não estou vendo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao meu redor. Ao redor de quem? Daqueles que o temem. Se eu temo a Deus, se eu estou com Deus, se eu estou no abrigo dEle, se eu estou à sombra dEle, sabe? O anjo do Senhor está comigo. Eu e você não enxergamos o mal, as ações malignas para tentar nos destruir, até mesmo as ações dos homens, as conspirações, as armações, os laços que eles armam. Mas sabe, Deus vê. E sabe o que Deus faz? Entre outras coisas, Ele envia os seus anjos para agirem contra isso. Os anjos de Deus também estão enxergando todas as coisas. Nada foge aos olhos do Senhor. Então, a ação dos anjos é uma realidade, algo que a Bíblia diz. Não é porque nós não os vemos que eles não existem. Às vezes, Deus até pode abrir nossos olhos, se Ele tiver algum propósito e quiser mostrar, né? É possível que se veja alguma coisa, se Deus abrir. Eu acredito que, inclusive, não é vista, não que ela não exista, mas talvez as ações angelicais não são muito vistas, até porque as pessoas caíram no erro de começar a idolatrar os anjos, uma anjolatria. E daí se fez as orações para os anjos. Está errado. A Bíblia nunca mandou a gente orar a um anjo, não. Isso é heresia, isso está errado. Nós oramos a Deus. E Deus move os anjos. Nós falamos com Deus. Em nome de Jesus, Deus é que envia os anjos. Não somos nós que oramos a anjos. Jesus disse que a gente tem que pedir ao Pai no nome dEle. Essa oração. E muitas vezes quando alguns quiseram adorar anjos, os anjos recusaram. Apocalipse 19, 10, quando João, quando ele viu o anjo, ele caiu aos pés do anjo para adorá-lo. Daí o anjo disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, adore a Deus. Anjo de Deus não aceita adoração. Se tiver algum anjo que está aceitando adoração, é do inferno. Mas enfim, a gente está falando aqui sobre essas coisas e o Salmo, esse texto nos diz sobre a ação dos anjos
que eles impedirão que forças do mal entrem em nossa casa. Diz, porque aos seus anjos ele dará ordens a nosso respeito. Veja bem, quem dá ordem ao anjo é ele, não nós. Porque ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Diz, desgraça alguma chegará à tua tenda, à tua casa. É a morada. É morada. Então, nós podemos e devemos orar a Deus baseados na palavra de Deus para que Ele dê ordem, Ele fale, Ele envie os seus anjos. E a Bíblia fala de uma efetiva ação dos anjos. Diz, porque aos seus anjos Ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, e diz, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Coisas lindas, Deus falando. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Isso é para quem ama Deus. Esse salmo não é para qualquer um. Para quem ama Deus. Quem ama Deus, busca estar com Ele. Se relaciona com Ele. Tem gente que ama mais o pecado do que Deus. Tem gente que ama mais o lazer do que Deus. Tem gente que ama mais o dinheiro do que Deus. Tem gente que ama mais uma bebida alcoólica, uma garrafa de bebida alcoólica do que Deus. Tem gente que ama mais uma sexualidade pervertida do que Deus. Tem gente que ama mais outras coisas do que Deus. E quando a gente não obedece o primeiro mandamento, que diz que nós devemos de amar a Deus sobre todas as coisas, então nós não estaremos habitando e morando com Deus. Não. Daí a gente vai a outros lugares. E tem aqueles que às vezes fazem umas visitinhas ao Altíssimo. Apertou um pouco a vida, apertou a coisa, vai lá ficar um pouquinho com o Altíssimo para dar uma aliviada na vida, mas não ama o Altíssimo. E daí não vai experimentar essas bênçãos e essas coisas tão lindas. Ah, mas aquele que me ama. E Deus reconhece quem o ama. E Deus está dizendo aqui, porque Ele me ama. Deus sabe quem o ama. Será que nós o amamos? Você ama Deus?